Boa tarde a todos. Este é mais um evento que está sendo realizado no dia 19 de junho de 1924, no Rio de Janeiro. É um evento do Instituto dos Magistrados do Brasil, em conjunto com a OAB do Estado do Rio de Janeiro, e o assunto é da mais alta importância para quem tem precatórios a receber ou que quer dar entrada em precatórios, que é exatamente falar sobre os precatórios judiciais. E nós contamos aí com a presença de uma pessoa importantíssima, que é a doutora Fabiana Delgado, porque ela trabalha dentro do cartório dos precatórios e ela, melhor do que ninguém, todos os dias o tempo todo que ela está trabalhando, trabalha com os precatórios. Então, não tem ninguém melhor do que ela para nos explicar o que devemos fazer quando temos precatórios. Contamos com a presença do doutor Genilton, pela OAB. Espero contar também com a presença do desembargador Antônio Carlos Esteves, que deve estar entrando na sala, e com a presença de muitos e muitos outros ouvintes e participantes. E o que eu gostaria de deixar consignado é que todos que têm precatórios a receber não sigam o meu exemplo. O meu exemplo foi o pior exemplo que eu tive, que eu fiz e me arrependo bastante. Eu fui defensor público de 82 a 92, depois de 92 em diante, magistrado. E no final de 1990, a Associação dos Defensores Públicos entrou com uma ação contra o Estado para poder fazer um reajuste aos defensores públicos. Nós ganhamos a causa em primeira instância, segunda instância e também no Supremo Tribunal Federal. Só que isso demorou 20 anos ou 22 anos. Eu sei que eu já era magistrado, mas diante da demora, da enorme demora de 22 anos, eu soube que alguém comprava precatórios e o que eu fiz há cerca de uns 15 anos atrás. Eu peguei e vendi meu precatório, que era cerca de 300 mil reais, mais ou menos, vendi por 60 mil reais. Então, este exemplo não deve ser seguido por ninguém. Por quê? O Judiciário do Estado do Rio de Janeiro se aperfeiçoou muito, pegou este problema do precatório para resolver e está resolvendo muito bem. E é uma bênção de Deus essa ideia do Judiciário ajudar para o pagamento dos precatórios, para que a população não fique no prejuízo, e como aconteceu comigo. E, infelizmente, eu não cheguei a pegar esta época de evolução do judiciário para ajudar nos precatórios. E nem contava, na época, com uma pessoa tão eficiente quanto a doutora Fabiana Delgado. Então, este exemplo que eu dei da minha vida e do que aconteceu comigo é exatamente o que os ouvintes não devem seguir, ou seja, devem ter calma, já esperaram por um longo período, esperam mais um pouco, vão diretamente ao cartório, perguntem aos seus advogados, e porque agora, com a ajuda do Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, isso foi uma grande evolução e um aperfeiçoamento para que a população não fique no prejuízo. E este tema de hoje é da mais alta importância para quem está nesta situação, passando por essa situação de esperar receber o precatório. Então, eu desejo uma ótima palestra a todos, com muitos esclarecimentos da doutora Fabiana, que ela acompanha no dia a dia, todos os dias e todos os horários do trabalho dela, exatamente este assunto. Então, ninguém melhor do que ela para nos ensinar e esclarecer. Então, parabéns a todos, e aqui eu me despeço, passando a palavra ao doutor Genilton ou ao desembargador Antônio Carlos Esteves. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
Muito obrigado, presidente. A Ô, ética, Edmar dos Esteves. a, a Então, a ética, presidência agora fica com Vossa Excelência, hein? mas quem vai nos ajudar mesmo é o doutor Genilson, Tá certo. porque, porque ele é um organizador invejável, assim como a pessoa que mereceu as suas palavras. E o senhor merece as nossas palavras, que o senhor não pode estar aqui a não ser para isto, para dizer da dignidade, para falar da ética. O senhor só veio para nos presentear com esta Exatamente. sua qualificação. Meus parabéns. Estamos fazendo o possível para substituir o doutor Roberto, eu, doutor Muito Dutra, estamos obrigado. fazendo o possível. Muito E obrigado. eu quero parabenizar o IMB, que não é do Rio de Janeiro, é do Brasil inteiro. A essa altura nós estamos ouvindo, pelo menos em Minas Gerais e São Paulo, há colegas que estão a nos ouvir e nos alegar. Eu vou passar a palavra para o organizador, doutor Genilson, e vamos ouvir a palestrante que recebeu justamente não os elogios, mas a qualificação normal que ela tem. Muito obrigado. Tá, um abraço a todos, então. Fique com Deus. Obrigado, presidente. Até Tchau. logo. Eu queria agradecer muito aí a nossa palestrante. Eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo, estão com uma quantidade expressiva de pessoas assistindo. Doutora Fabiana, ela vai começar os trabalhos, né? Pois não, pois não. Doutora Ela Fabiana está, ela é a entrou, chefe do doutor Genilson. Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Doutor Boa Genilton, tarde, doutor doutor. Antônio, boa tarde. Boa Eu tarde. sou Fabiana Delgado, diretora do Departamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça. Sou servidora há 24 anos, assumi esse departamento em agosto do ano passado e vemos trabalhando aqui cada vez mais com o intuito de trazer a informação, né, para os advogados, para as partes, né, tornar cada vez mais ágil esse processo, que por si só já é moroso numa questão, né? São demandas, muitas vezes, de anos nas várias fazendas, que culminam num precatório, e que, em razão do regime doente, pode levar 2, 3 anos para receber, muitas vezes beneficiários muito idosos, e a atual gestão do tribunal, apoiada pelo presidente, pelo gestor, e eu aqui como representante, somos muito sensíveis a tudo isso, e estamos trabalhando cada vez mais para que a gente possa dar a agilidade possível a essa questão, né, que é o pagamento dos precatórios no âmbito do TJRJ. Os meus slides estão aparecendo. Ainda não, doutora. Temos que dividir a tela, né? Ótimo. Então, aqui nós temos. Eu dividi em alguns temas que eu entendo que são temas importantes para os operadores do direito no âmbito de precatórios. O que eu vejo é que muitas vezes, na hora do pagamento, é que nós verificamos detalhes que podem inibir, que podem atrasar esse pagamento. Muitas vezes, o advogado, nesse momento, é que verifica que não há o destaque, que há uma informação controvertida. Então, é importantíssimo a análise da prévia do precatório. A prévia do precatório está prevista na resolução do CNJ, tá? No artigo 13, na resolução 303 do CNJ, que rege, né, em âmbito nacional a gestão de precatórios. E
ele traz no seu artigo 7º, parágrafo 6º e 7º, duas questões muito importantes, que é a seguinte: é vedada a apresentação pelo juízo da execução ou juízo da origem ao tribunal da requisição de pagamento sem a prévia intimação das partes. E ele diz isso, que eu posso, inclusive, devolver este precatório caso essa informação, essa prévia não tenha sido feita lá embaixo, né? Então, olha a importância disso. Se a parte não foi intimada, ela pode alegar uma nulidade e... Então, o que acontece? A prévia, ela é importantíssima. Importantíssima nesse momento da expedição do precatório, tá? É através da prévia, por exemplo, que nós vamos definir questões que são cruciais, que vão impactar diretamente os valores a serem recebidos pelo beneficiário. Um exemplo é na prévia que a gente consegue saber que a gente tem que olhar a natureza do precatório. Por quê? A natureza alimentar tem um benefício importantíssimo, tanto para o beneficiário quanto para o advogado. Quando a gente falar de destaque de honorários contratuais, vocês vão ver que a natureza alimentar, ela possui uma superpreferência constitucional. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Vocês já estão conseguindo ver agora a apresentação? Ótimo. Então, nós estamos aqui, vamos apresentar, estamos aqui, voltar para o segundo slide, onde a gente coloca dessa maneira. Então, qual é a importância de você ter uma natureza do precatório correta? Dizer se é uma natureza comum, uma natureza alimentar. No recebimento da parcela superpreferencial, se o seu beneficiário é idoso, é deficiente, é portador de doença grave. Hoje, no Rio de Janeiro, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, que é o nosso moente devedor, junto com as suas autarquias, nós estamos pagando o orçamento do ano de 2021, tá? Alimentares do ano de 2021. Mas os precatórios com preferência constitucional ou com superpreferência, nós já estamos com o ano de 2024 quitado. Então, esse beneficiário, ele recebeu 100 salários mínimos de um precatório que estaria num orçamento, que está no orçamento 2024, com previsão de pagamento, talvez para daqui a 2, 3 anos, ele recebe um valor de 100 salários agora, que muitas vezes pode quitar esse precatório. Se houver uma reserva de honorários, o advogado recebe em cima dessa superpreferência, mas para isso é muito importante que venha nominado da maneira correta a natureza alimentar, os dados corretos do beneficiário, conferir no ato da prévia o nome, se está de acordo com o que está na base da Receita Federal, o CPF, a data do nascimento, porque isso impacta na anotação da prioridade por idade, e se houver qualquer conflito, um erro de nome, um conflito de data no momento do pagamento, se a gente constatar pela análise documental, isso vai gerar um atraso na liberação dos valores, né? O valor, a incidência do imposto de renda ou do imposto de renda pessoa física ou jurídica. Por quê? Isso tem a ver com a natureza da ação, isso tem a ver com a condição do beneficiário, se ele é portador de uma doença grave. Muitas vezes, se você não olha na prévia e vê se essa informação está corretamente colocada, no momento do pagamento, não incidir IR. Aqui nós não podemos decidir isso. A competência para decidir isso é do juízo da execução. Então, o processo que já estava pronto para ser liberado, o valor vai ter que ficar aqui retido, aguardando todo esse processo no juízo da execução para que a gente possa liberar. Valor de principal ou juros. Tem que analisar na prévia se está lançado de acordo com a tabela, se está tudo direitinho, por quê? Um erro material que gere um aumento de valor necessariamente vai demandar a expedição de um precatório complementar. E com isso, esse precatório vai ter que ser novamente digitado na origem, ele vai subir num outro orçamento, e aquele crédito que já era devido para a parte vai novamente se postergar no tempo para um recebimento. E, por final, os advogados indicados no requisitório. Nós fizemos toda uma reformulação hoje na digitação dos precatórios no âmbito do tribunal. Nós uniformizamos essa digitação através de um sistema próprio, que é o OFREC. Inclusive, doutores,
No nosso portal de precatórios, que você acessa pela página do tribunal, nós temos ali vídeos instrucionais, caso os advogados queiram saber como é esse processo. Nós temos um manual de precatórios com N questões, sejam questões procedimentais e orientações de questões processuais. Por quê? O processo é sigiloso de precatório. Pelo ato normativo 6, ele é sigiloso. Só vai ter acesso a esse precatório o advogado que estiver constando no ofício requisitório. Então, muitas vezes, o advogado não consegue acompanhar um andamento, não consegue visualizar os autos do precatório, porque ele não veio informado no ofício requisitório, no que pese ele ter atuado na vara de origem. Então, é necessário atentar para essas questões, que são questões cruciais para que os advogados possam exercer de maneira plena o acompanhamento dos precatórios. São questões importantes que você tem que observar para que no ato do pagamento não hajam óbices que muitas vezes podem demorar a serem resolvidos para a liberação dos valores. Então, isso tudo aqui é muito importante. A prévia, ela é crucial para que o precatório tenha um andamento correto e que a gente possa, no momento do pagamento, atender esse beneficiário com a maior agilidade possível, tá? Eu vou até voltar um pouquinho na prévia quando a gente falar de destaque de honorários. Outra questão muito importante outra coisa muito importante é a possibilidade da expedição do precatório autônomo de honorários sucumbenciais, tá? Ele tem previsão expressa na nossa resolução, tá? No artigo 8º da resolução do CNJ. Ele tem natureza alimentar, logo faz jus aos benefícios de prioridade previstos no artigo 100 da Constituição, tá? Como eu coloquei ali. E é um direito do advogado, é um crédito dele, em que ele é o beneficiário, em que ele faz jus às benesses. Então, você tem que ter, quando expedir o seu precatório de honorário sucumbencial, o mesmo cuidado que você deveria ter na expedição do precatório do beneficiário. Olhar essa questão de R, tanto é que eu coloquei aqui, pode ser emitido em nome da sociedade de advogado, se deferido pelo juiz da execução. Já pode vir informado se a sociedade de advogados pertence ao regime tributário simples. Por quê? Novamente, esse regime tributário impacta na hora da liberação dos valores, porque aqui nós temos que fazer recolhimento de imposto de renda. Então, já vindo essa informação na origem, fica mais fácil, não há erros no momento da liberação, tá? E mais do que isso, no caso do advogado pessoa física, ele faz jus à prioridade por idade, a prioridade no caso de moléstia grave, a prioridade no recebimento no caso de ser um portador de deficiência ou de alguma necessidade especial, como prevê a legislação. Tá? Me interrompam se acharem necessário, tá? E agora, para mim, eu acho que essa é a parte em que eu, no meu atendimento do cotidiano, eu vejo como a mais importante para os advogados que atuam no âmbito do juízo fazendário, que atuam nas casas de precatório, o destaque de honorários contratuais. Tá? Não é permitido, pela nossa resolução, a expedição de precatório autônomo de honorários contratuais. Necessariamente, ele deve vir como um destaque em cima do valor devido ao beneficiário. Então, aqui a gente tem a previsão legal, é o artigo 8º da nossa resolução, né? Os parágrafos 2º, 3º e 4º, que eu vou ler aqui para vocês, porque eu considero isso importantíssimo, né? Para aquele advogado que milita na vara de fazenda. Cumprido o artigo 22, parágrafo 4º do Estatuto dos Advogados, a informação quanto ao valor dos honorários contratuais integrará o precatório, realizando-se o pagamento da verba citada mediante dedução da quantia a ser paga ao beneficiário principal da requisição. Não constando do precatório informação sobre os honorários contratuais, esses poderão ser pagos após a juntada do respectivo instrumento até a liberação do crédito, tá? Facultado ao presidente do tribunal a delegação da decisão ao juiz da execução, o que foi feito, tá, pelo presidente do tribunal através do ato normativo 6. Ele delegou essa possibilidade, essa competência para o juízo da execução. Os honorários contratuais destacados serão pagos quando da liberação do crédito ao titular da requisição.
inclusive proporcionalmente nas hipóteses de quitação parcial e parcela superpreferencial do precatório. Então, o que eu trago aqui para vocês? Que eu estava até conversando com o doutor Genilton. O ideal é que, antes da subida do precatório definitivo para nós, que esse precatório já suba com destaque de honorários, que ele já venha informando todo o procedimento, porque eles vão informar percentual, vai vir a conta bancária do advogado, o beneficiário, se vai ser o escritório, se vai ser a pessoa física, isso tudo já sendo decidido lá embaixo. Esse precatório, quando chega aqui para nós, que é inserido em orçamento, ele já é inserido com todas essas informações. Aí, novamente, o exemplo. Vamos dizer que é um precatório que possui preferência constitucional para pagamento. Nós estamos pagando o exercício de 2024, ou seja, os precatórios que já subiram com destaque de honorário contratual, quando nós pagamos as prioridades, que esse ano foram mais de 1.700, os advogados receberam ou valor integral, se a prioridade quitava o precatório, ou proporcional ao que foi pago. Vão aguardar se houver algum saldo residual à ordem, mas isso é muito importante. Isso resguarda o advogado, né, que fez todo um trabalho ao longo da ação de conhecimento, da própria execução. Ele ganha aqui um crédito que será pago. Ah, mas e se o beneficiário vier a óbito? O precatório estando aqui, ele é provisionado. Então, a parte do advogado será liberada para ele e a parte do beneficiário falecido, se houver habilitação de herdeiros, será paga aos herdeiros. Se não houver habilitação de herdeiros, será transferida para o juízo de origem. Veio o destaque de honorários. A parte fez cessão de crédito do seu crédito, a parte do advogado está resguardada. Veio uma penhora, tem destaque de honorários, a parte do advogado está resguardada. Olha a importância do destaque para a satisfação do crédito do advogado, o crédito contratual, que é um crédito que é fruto do trabalho dele na vara de fazenda. Então, eu até coloquei aqui, né, a competência para o deferimento é o juiz da execução, pode ser a qualquer tempo, tá? Novamente, friso isso. Quem já tem precatório e não pediu destaque, ainda está em tempo hábil para que isso seja pedido, mas aqui a minha experiência, né, minha expertise na área, o que eu recomendo? Façam isso no ato da expedição do precatório, na fase da expedição, para que ele já chegue aqui com tudo anotado, tudo direitinho, o crédito resguardado, e ele fica aqui aguardando ou o pagamento na ordem cronológica ou o pagamento de eventual preferência constitucional. E aqui ele fala, cabe ao juiz da execução decidir sobre o requerimento de reserva de honorários contratuais quando o seu valor não constar do precatório. O deferimento do requerimento previsto no CAPT deverá ser comunicado pelo juiz da execução à presidência do tribunal antes da liberação do crédito ao beneficiário originário. Liberado o crédito ao beneficiário originário, caberá ao advogado interessado submeter sua pretensão pelas vias próprias. Olha como é, novamente, eu friso muito isso, porque eu lido aqui no dia a dia. Eu já tive depoimentos no balcão, eu lido porque eu trabalho com atendimento das partes, eu sou uma pessoa presente ali. Então, olha como isso é importante. Depois de quitado o precatório, liberado para o beneficiário, o advogado vai ter que buscar o seu crédito através de uma execução. Então, eu ressalto essa importância e trago isso, é o meu discurso no cotidiano, e essa palestra, para mim, eu tive esse foco, porque eu entendo as nuances que existem nessa questão de recebimento dos honorários contratuais. E, importante, incide sobre o pagamento da parcela superpreferencial. Então, o advogado, ele vai, em cima dos 100 salários, se for Estado do Rio de Janeiro, demais entes devedores, em regime especial, tem outro teto, receber ali, proporcionalmente, os seus honorários. Tá? Aqui é uma questão também que é muito importante, que muitos questionamentos são trazidos a nós aqui no Departamento de Precatórios, que é sobre a habilitação de sucessores ou de espólio em precatórios onde houve falecimento do beneficiário, falência de uma empresa, como proceder nesses casos, tá?
Primeira competência, é importante saber onde pedir. Essa competência, por expressa previsão da Resolução 303, ela é do juízo de origem ou juízo da execução, tá? Mas por que você fica falando juízo de origem e juízo da execução? Porque pode ter um caso em que o juízo originário não é o mesmo juízo da execução. Então, a própria resolução, já pensando nisso, trouxe esses dois termos, tá? E ela fala aqui no artigo 32, parágrafo 5º. Nos autos de cumprimento de sentença, competirá ao juízo da execução decidir a respeito de sucessão processual, nos casos de falecimento, divórcio, solução de união estável, empresarial, entre outras hipóteses, caso em que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais. Por que isso é importante? Muitas vezes, o beneficiário não tem, né, bens que justifiquem a abertura de um inventário. Ou o precatório só foi de conhecimento dos herdeiros com o inventário extrajudicial ou judicial finalizado. Nesse caso, o procedimento correto seria ir no juízo da execução, fazer uma habilitação direta no juízo da execução, em que ele vai apreciar quem são os herdeiros, se os herdeiros realmente são os titulares daquele crédito, vai nos oficiar informando o nome dos herdeiros, quinhão, se houver um novo advogado ou um novo contrato de honorários, pelo que, como está exposto aqui, pode já vir informando o destaque, e isso vai ser anotado aqui para que seja feito o pagamento do valor do precatório aos herdeiros habilitados. A mesma coisa numa sucessão de uma empresa. Comunica se é para transferir para a vara de falências. Se há inventário aberto, você tem que pedir a troca do beneficiário para o espólio, informar o juízo onde está correndo o inventário, para que quando entrar o crédito nós possamos fazer a transferência para esse juízo, para ele compor o monte. Então, essa habilitação de sucessor também é importante, porque feita com agilidade, feita no juízo competente, a gente permite que nós aqui façamos o pagamento do crédito para quem é devido, tá? Com maior agilidade possível. E, como último slide, porque eu já estou vendo que eu já estou bem próximo do meu tempo ali, dos meus 20 minutinhos, retificação do precatório. O que nós verificamos aqui no nosso cotidiano? O precatório foi emitido com o nome de solteira, a pessoa casou, não foi feita a retificação do precatório no juízo de origem, né? O nosso juiz gestor, nesses casos, ele está fazendo, né, apreciando essas petições aqui. Mas, por exemplo, na prévia, houve um CPF errado, foi indicado um CPF de uma outra pessoa. O juiz da execução tem que retificar. Era isento de imposto de renda e veio a informação que havia incidência de R. Ou houve uma causa superveniente em que é necessário, deu a esse beneficiário direito à isenção de R. O juízo de origem vai nos mandar um ofício que a gente denomina retificador, tá? Ele, no ato da expedição do precatório, ele não possuía moléstia grave, né? Ou não tinha diagnosticado, ou não possuía nenhuma deficiência. Isso foi posterior. O juízo de origem vai fazer a análise das alegações do advogado, entendendo que cabe a anotação de moléstia grave, cabe a anotação de deficiência, vai nos comunicar para quê? Para que esse beneficiário, caso o precatório dele ainda não tenha sido quitado, faça jus à prioridade constitucional, né? E, para finalizar, alterações complexas de nome, às vezes um erro muito grande na digitação, mudança da natureza do precatório, correção de valores. Tudo isso deve ser feito no juízo da execução, tá? Mas eu quero deixar claro aqui para vocês que nós estamos abertos para atendimento aqui no Departamento de Precatórios Judiciais para dar todas as orientações nesse sentido. Mas eu acho importante que essas questões que obstam a liberação de valores ou podem causar prejuízo aos advogados quando se tratam de honorários contratuais, elas devem ser trazidas para garantir o quê?
que o sistema funcione, eu chamo isso de uma corrente virtuosa para todos, tá? Então, eu entendo que esses são os temas momentaneamente, né? Porque se a gente for falar de precatório, for fazer os desdobramentos, ainda há diversos temas que são controversos, que precisam de maiores esclarecimentos, mas eu acho que esses que eu trouxe aqui hoje são os que mais impactam, né, para o advogado e no recebimento de precatório, para todos os envolvidos no processo, né? Então, essas são as minhas colocações. Eu acho que eu procurei resumir da melhor maneira possível. Peço, né, aqui que quem tiver interesse entre no nosso portal de precatórios. Lá nós temos informações de pagamento, orçamento, valores atualizados dos precatórios, os saldos, vídeos tutoriais para os advogados poderem entender como o AFREC trabalha, manuais de orientação, tá? E o departamento está sempre à disposição para atender o beneficiário, o advogado, né? Para a gente tornar esse processo cada vez mais eficiente, mais ágil e mais célere, né? Muito já foi feito, mas ainda há muito a ser feito. E essa é a nossa missão aqui no Departamento de Precatórios. Agradeço a vocês, né, por terem me dado essa oportunidade de fazer essa troca que eu entendo ser tão importante. A oportunidade, doutora, meus parabéns. Não foi nós que a demos, foi a senhora que nos deu. Com a sua competência, com a sua eficiência, nós estamos demonstrando o nosso respeito ao advogado. Eu ontem participei de uma sessão na Ordem, que está aí na revista, e o advogado merece todo o respeito, e a parte mais ainda, que é o cidadão. Doutor Genilton, por gentileza, quem falará agora, depois da doutora Fabiana, a quem eu já, desde já, agradeço. Desembargador Esteves, ela falou muito bem. Nós estamos agraciados, a OAB principalmente, né, o IMB. E agora eu gostaria não, há muitas perguntas, se ela poderia olhar o chat e responder algumas delas. Porém, antes, eu queria ver se a doutora, a nossa anfitriã lá de Resende, se ela está aí nos vendo. Eu não estou visualizando, eu sei que ela está nos assistindo, eu não sei se ela está conseguindo. Ela está representando a doutora Ana Tereza Basílio, e eu gostaria de ver se ela poderia falar alguma coisa, falar com a gente. Não sei se vocês estão me escutando. Boa noite, boa tarde, né? Ainda. Doutora Andréia. Boa tarde, doutora Andréia. Presidente lá da OAB de Resende. Estou com saudade de voltar lá. Uma emergência de um advogado numa comarca vizinha aqui, e na volta eu falei, Genil, tem que parar aqui na Dutra para falar com vocês. Da importância desse tema para a nossa advocacia. Obrigada, doutora Fabiana. Que explicação esplêndida que a senhora deu. Tirou muitas dúvidas, pelo menos as dúvidas que vêm até a 18ª subseção dos advogados. A importância dos honorários contratados, de que a gente tem que colocar aqui no processo inicial e não no processo de execução. Isso é uma dúvida recorrente, achei muito importante. A importância da gente estar reunido aqui, né, e discutindo isso, porque precatório é verba alimentar de advogado. Então, é muito importante a gente entender, né, e até do lado da advocacia também ajudar para que o processo seja mais célere. A gente tem discutido muito isso na OAB, a celeridade processual, né, porque o processo que não anda, ele prejudica muito o advogado. Então, a nossa colaboração enquanto OAB para que isso aconteça. Então, eventos como esse são de extrema importância para toda a advocacia. Eu queria agradecer ao Genilton pela oportunidade de estar aqui hoje, pedir mais uma vez desculpa pelo atraso no ingresso. A doutora Fabiana, muito obrigada pela explicação. Eu achei, assim, bem prática para quem lidar todos os dias, né, com o precatório aí que trabalha nessa área. Acho que ficou
bem explicativo, assim, para quem tem as dúvidas, e para o advogado jovem, para a jovem advocacia também, que está começando a trabalhar, para que ele entenda como funciona todo o sistema. Muito obrigada, tá? Só agradecer aqui por estar participando desse evento de extrema importância para a advocacia e para a celeridade processual, né, Genildo? Porque a gente tem batido tanto nessa tecla, Verdade, verdade. né, das grandes bandeiras hoje da nossa seccional, que a advocacia também, né, tem o interesse e tem que participar para que essa celeridade aconteça efetivamente. O desembargador Esteves, ele já esteve, ele está dos dois lados. Ele é desembargador, mas como ele se aposentou, ele também é advogado. Então ele nos representa também, né? Duplamente. E você hoje está representando a doutora Ana Tereza, porque ela teve aquela dificuldadezinha lá para entrar e a vida dela está muito corrida. Então a gente entende bem e ela na luta pela celeridade processual, né? E, desembargador Esteves, nós temos bastante perguntas. Eu que Temos gostaria de saber muitas. se a nossa palestrante poderia ler o chat, se ela consegue, e responder as que ela reputa importantes aí O para essas pessoas. doutor Genilton e o ilustre palestrante, antes de mais nada, obrigado, doutor André, por esse esforço que vai ficar registrado. Eu estou vendo que a senhora está estacionada na estrada. É, Ela está estacionada na estrada. É importante. A senhora está em segurança, doutora? Por favor, me Sim, tranquilize quanto a isso. Está em segurança, né? sim. Isso é importante. E, doutor Genilton, eu estou prestando toda atenção e estou vendo aqui que o número de perguntas está superando o. Não, o problema maior é o seguinte, é que se a doutora escolher ou uma ou duas, nós estaremos prejudicando o interesse geral. Eu pediria, doutor Genilton, que o senhor me ajudasse a raciocinar, o senhor que tem essa experiência da qual a gente não abre mão, porque se ela responde a uma pergunta, não vai responder a outra. Então, mas é. nós fizemos o seguinte: nós tínhamos pedido que as pessoas mantivessem as perguntas por escrito e a doutora Fabiana não termina o seu trabalho hoje aqui. Aliás, a senhora não tem. Aí ela teria, inclusive, um tempo mais aquietado, mais propício para responder as perguntas. Eu estou consultando ao nosso organizador, doutor Genilton, se não acha que esse conjunto, primeiro, se ela responde a uma pergunta, vai deixar de responder alguma. E a Ela, igualdade é fundamental, né? E ela poderia responder, ela olhando aí, vai responder as mais importantes. Por exemplo, tem uma aí, ao contrato de honorários, pessoa jurídica também tem prioridade de pagamento? É uma pergunta muito interessante. É, essa eu vou responder e depois me permitir responder uma outra aqui que eu também achei interessante. A prioridade constitucional, ela é do beneficiário, tá? Se o destaque for da pessoa jurídica, ela receberá destaque de honorários contratuais, porque a prioridade é do beneficiário, proporcionalmente ela receberá por causa do valor do beneficiário. É um precatório autônomo de honorários sucumbenciais em nome da pessoa jurídica? Não há prioridade. A prioridade constitucional à superpreferência, ela é destinada às pessoas físicas, em razão do que ela se aplica: idade, moléstia grave ou deficiência. Ficou claro? Tá? Mas se o destaque for de uma pessoa jurídica e o beneficiário receber a preferência, esse escritório que tem o destaque receberá proporcionalmente, tá? Isso não há o que se falar.
Tem uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante, boa tarde, é do Bruno Barbosa. Esse entendimento que a reserva dos honorários do advogado está resguardado em caso de penhora, está na resolução? Artigo 40. A penhora somente incidirá sobre o valor disponível do precatório, considerando este o valor líquido ainda não disponibilizado ao beneficiário após incidência de imposto de renda, contribuição social, contribuição para o FGTS, honorários advocatícios contratuais, cessão registrada, compensação parcial e penhora anterior. Olha a importância do precatório já chegar aqui com o destaque. Se chegar uma penhora aqui, que for do valor total do precatório e não houver o destaque, o advogado corre risco de não receber o seu crédito. Se esse destaque já vier lá debaixo da origem, quando o precatório definitivo for expedido, e caso chegue aqui posteriormente uma penhora, o crédito do advogado está resguardado. Ela incidirá sobre o quê? Sobre a diferença. Olha a importância da gente olhar com muito carinho para os honorários contratuais no ato da expedição do precatório. Tá? Sem dúvida. Doutor Genilton, por favor. Realmente tem bastante perguntas, né? E, evidentemente, não sei se a Cristina, com a experiência que ela já tem, se valia a pena passar um e-mail para as pessoas fazerem mandarem as perguntas por e-mail, e se a doutora poderia depois responder e a gente enviar para essas pessoas. O que acha disso? É uma sugestão. Doutor Genilton, eu tinha, com licença, eu tinha pensado exatamente isso que o senhor acabou Que de bom. dizer. Ou seja, aqueles que quiserem fazer a indagação terão o e-mail, aí o endereço digital disponível, até porque a doutora Fabiana tem também interesse em responder, porque ela tem esta qualidade, ela tem a vocação de servidora. Tem. Vocação de servidora. Isso é muito importante para todos que estão ouvindo. Ela escolheu duas perguntas que interessam a todos. É de caráter geral. É de caráter geral. Agora, como nós temos ainda a doutora Andréa, se ela quer falar em lugar da doutora Tereza Basílio. E o doutor Eduardo Ferraz, ele está aí? Ou ele não? Doutor Eduardo, como advogado sofre bastante, né? Quando conforme a doutora Ana Tereza, o doutor Eduardo está no tribunal e não está conseguindo entrar. E ele está também com audiência marcada, fazendo. E ele falou: olha, eu vou tentar aqui, mas está difícil e tudo. Mas ele vai receber, se a Cristina colocar um e-mail aí, ele vai também mandar as perguntas dele por e-mail, se a doutora Fabiana não se importar depois de respondê-las e a gente enviar para quem está precisando de resposta. Eu teria que consultar a doutora Cristina, que é uma das nossas servidoras, da mesma qualidade da senhora, doutora Fabiana. A doutora Cristina é uma pessoa de de um cuidado, de uma vocação excepcional. Mas quanto à outra live, não há dúvida. Eu posso responder pelo doutor Roberto, que nós já estamos. Daqui a pouco, se o doutor Roberto estiver aqui para Portugal, por exemplo, fico eu, ou o doutor Dutra. Mas não faltará quem esteja pronto para esta missão.
A sua ideia é muito boa, não há dúvida, nós vamos ver uma data para continuarmos, porque nós estamos na época da inteligência artificial e nós já estamos começando a trabalhar com a inteligência artificial, que não é nem inteligência nem é artificial, mas isso é um problema sobre que eu vou falar, não queria adiantar agora, mas não há dúvida. Quanto às indagações, doutor Genilton, eu vou ficar com a sua sugestão, ou seja, as pessoas mandarão para o e-mail que será disponível aqui e a doutora Fabiana nos dará mais essa honra de dispor do seu tempo, que não é pouco, para poder, que não é muito, aliás, né? Que não é muito tempo, para poder responder as outras perguntas. Ela já fez uma escolha muito inteligente pelo caráter genérico do interesse que as perguntas suscitaram. Isso é muito bom, isso é muito bom. Mas, de qualquer maneira, doutor Genilson, quem mais falaria? Pensei que o doutor Eduardo Ferraz pudesse ter vindo. Doutora Andréia, doutor Genilton, eu vou passar a palavra para saber se ela quer, ao menos, dar uma apreciação ligeira sobre o que ela pôde perceber na beira da estrada. Isso está parecendo até poesia. De uma certa forma, é comigo mesmo. Pode encerrar, quase que encerrar, né, em nome da doutora Ana Tereza, mas era bom se for ter o e-mail da instituição, a Cristina pudesse colocar. E nesse e-mail pode ser respondido, inclusive, para ela se preparar para a próxima live, ela já saber quais são os anseios dos nossos queridos participantes, né? Isso mesmo. Doutor Antônio Genilton, doutor Genilton, eu quero dizer que a maioria das perguntas que foram colocadas aqui, muitas dessas dúvidas podem ser sanadas no nosso manual de precatórios que está no nosso portal. Eu verifiquei aqui que há perguntas sobre cessão de crédito, qual o instrumento que pode ser feito, e lá está bem esclarecedor. Eu me disponho a fazer uma segunda palestra, pode ser uma coisa mais de troca, de dúvidas, né? Se for o caso, até com buscando algumas questões que nós entendamos que aqui se mostraram caras aos advogados, né? Dúvidas mais latentes. E, Cristina, se você quiser, analisando o chat, mandar algumas perguntas que você entenda, que são, como o desembargador Antônio falou, de caráter mais amplo, que atenda, eu posso respondê-las. Mas as questões mais pessoais, que eu vi algumas coisas mais pontuais aqui, que são questões mais específicas, os advogados que aqui perguntaram, eu preciso dizer que eu estou sempre à disposição aqui no departamento, se vocês quiserem vir tirar qualquer dúvida aqui, não há problema nenhum. E nessa nova live nós podemos fazer uma troca. E também não obsta responder algumas perguntas por e-mail, que eu vi que realmente o volume ficou muito. As pessoas têm dúvidas até mais do que eu pensava em relação a isso. Entendeu? Então, eu acho que a gente pode conciliar dessa maneira. Se for, se o desembargador Antônio estiver de acordo, e o doutor Genilton também. Doutora Andréia também, né, como representante aí da OAB. A gente pode fazer o repeteco dessa live, e nesse repeteco a senhora vai responder as perguntas, já sabendo o que eles estão querendo saber, mas responde na próxima live. Vê a pergunta tal de fulano e tal, e é isso, assim. Aí a senhora vai responder, se preparar a próxima live, que a gente já viu que precisa, que
muita gente precisa de explicação, algumas, né? E eles já vão trazer, vão mandar, a senhora no seu tempo vai poder fazer, preparar com calma, e a gente já marca logo, logo uma próxima live, que é a segunda etapa É, dessa mesma live. doutor Ótimo. Genilton, a sua ideia vai ao encontro do que a nossa Cristina disse, e o medo o temor da nossa companheira é que nós tenhamos a responsabilidade de receber a pergunta. Não, pode ser direto para a doutora Fabiana, para dois motivos, para dois objetos. O primeiro, ela vai ver o que ela vai preparar para a próxima live. Isso é Hum? importante. E segundo, ela vai ver quais são as indagações de caráter genérico, porque eu vi que algum é natural, é que compreendemos perfeitamente, mas para casos particulares de processos em andamento, aí nós não teríamos como sair daqui hoje. Nós É não verdade. As dúvidas são muitas. As dúvidas Não, são muitas. muitas. E nós pedimos 1000 perdões, gostaríamos de ter esse tempo, mas, lamentavelmente, o destino nos reservou 24 horas. Daqui a pouco passa para outro dia. E não, nós não teríamos como atender a todos e alguém ficaria, e esse é o meu medo, criar alguma diferença de interesse. Então, as indagações particulares daqueles que querem saber o andamento de determinado processo, isso tem uma forma. Não podíamos assumir essa responsabilidade. E as de caráter geral ficarão sob o exame da doutora Andréia, da doutora Fabiana, para, para que ela nos diga de que tratará a próxima live. Vejam, senhores, doutor Genilton, estou dando uma resposta a todos os advogados que estão interessados, porque, como diz o artigo, bom, eu vou aguardar para o encerramento esse artigo, eu quero terminar com ele, mas eu quero que todos vejam a nossa preocupação em esclarecer. Hoje aqui nós tivemos uma bela apresentação da doutora Fabiana sobre os honorários contratuais, esses é que são os problemas, porque os sucumbenciais eles não oferecem tanto problema assim, embora não estejam livres de problema. Mas o fato é que eu queria, doutor Genilton, que os nossos companheiros, nossos assistentes, soubessem da nossa preocupação e não deixá-los sem resposta. Apenas não podemos fazê-lo em caráter particular do processo, né? Porque senão aí realmente nós não sairemos. Doutor Genilton, por favor, para a continuação administrativa do ato. Então, se a doutora concordar, aí eu pergunto, se a gente fazer a próxima live, ela não vai responder particularmente para ninguém. Ela vai receber as perguntas, ela vai se preparar em cima daquilo que todo mundo está perguntando. Ela vai fazer a próxima live, que seria a parte 2, ela nós vamos entregar para ela a responsabilidade é dela. E nós vamos marcar para daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai ver a agenda com a Cristina,
e a gente faz o repeteco dessa aí, a parte 2. Que tal? Aí só falta ela concordar e a Cristina colocar um e-mail que o pessoal possa mandar. Por e-mail a gente vai passar depois para a doutora Fabiana. Doutor Doutora Genilton, vai ser Fabiana, a um senhora prazer, concorda? vai ser Vai. um prazer fazer essa segunda palestra. Hoje é entendimento nosso que é necessária essa troca com todos os atores desse processo, né? Então, assim, essa troca de informação, de dúvidas, ela é importante para todos, né? Para o advogado, para o beneficiário, para a nossa gestão aqui. Então, no que depender do departamento de precatórios, do que eu puder dar de apoio para que isso ocorra, o IMB pode contar comigo, que eu vou estar à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Tá bom, então a gente vai ver com a Cristina depois um horário, uma data para a gente marcar a próxima palestra, mas a Cristina precisava de colocar um e-mail, não sei se ela tem, para que as pessoas possam mandar essas mesmas as perguntas e nós passaremos a você. Aí você vai, em cima das perguntas, preparar uma live em cima dessas dúvidas. Sim, Pode sem ser? problema nenhum, pode ser. Pode ser assim, Cristina? Pode sim. Bom, e agora nosso presidente, se o senhor quiser ver se a doutora, a presidente da OAB de Volta Redonda, que brevemente vai nos convidar para ir fazer presencialmente uma palestra lá, queira tecer alguns comentários rápido e isso pode encerrar quando melhor desejar. Com a palavra, a doutora Andréa Valente, de Resende. Eu já estou até com água na boca, porque lá diz que tem um churrasco maravilhoso. E, É verdade. e o dia que nós formos lá, nós vamos comer. Mas se ela tiver alguma observação, doutor Genilton, passamos a palavra então à doutora Andréa. Eu também estou achando. E eu estou É, preocupado com esse parqueamento em estrada, porque é, nós temos, nossa missão é também de segurança. E vale que ela garantiu que estava segura, então não tem problema. Doutor Genilton, o senhor posso então encerrar? com toda certeza. Muito obrigado a todos os colegas do IMB, da OAB e ao senhor, conduziu muito bem. E um beijo forte a todos que estão nos assistindo. E vamos fazer a segunda parte, se Deus quiser. Muito Foi um prazer. obrigado, doutor Genilton. Alguém quer falar? Não. Doutor Genilton, o senhor, como sempre, é uma, é uma figura importante para o IMB. E quando eu falo isso, eu penso no Amazonas, eu penso no Pará, eu penso em Minas Gerais, eu penso no Rio Grande do Sul, que está precisando tanto de nós. Eu penso, enfim, no Brasil, neste continente imenso, com problemas imensos. O próprio ministro da Fazenda, ainda anteontem, disse que dirigir esse país é quase que impossível. E eu compreendo o que ele quer dizer, porque eu, antes de ser magistrado, eu fui advogado do Banco Central do Brasil. Eu trabalhava, no exterior. E eu via a dificuldade que era para os diretores do Banco Central, que, aliás, estão com problemas seríssimos, mas, de qualquer forma, nesse momento, o que eu quero dizer é o seguinte: o artigo 133
da Constituição da República Federativa do Brasil diz: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável os seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. E eu complemento: os servidores que nos ajudam são os motores da realização deste desejo que já vem desde o preâmbulo da Constituição. Está lá no preâmbulo da Constituição. Sem isto, não há Estado democrático de direito. Hoje, demos um passo pequeno, é verdade. Pequeno para nós, porque para a doutora Fabiana, para a doutora Andréia e para todos que estão a nos assistir no Brasil inteiro, nós estamos trabalhando. Isso é um trabalho e eu me sinto muito orgulhoso. Eu não consegui me afastar do judiciário, eu não consegui advogar mais, eu não consigo, porque eu sou da Emerge, eu sou do SEDES, eu sou do MB, enfim, mas me sinto muito orgulhoso com isso e de ter companheiros da sua estirpe, doutor Genilton, da sua estirpe, doutora Fabiana, e da estirpe dos advogados, como o doutor Eduardo e da doutora Andréa. A todos, muito obrigado por mais essa oportunidade de mostrar a cidadania em exercício. E muito obrigado a todos que confiaram em nós.